Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque ainda é sobre a situação do Rio de Janeiro. Decisão que embasou mega operação cita rotina de tortura e controle armado no Complexo da Penha. Magistrado decretou prisão de mais de 60 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho. E a contagem oficial de mortos chega a 121. E o CV, o inimigo número 1 de governos fluminenses, expande-se no Rio de Janeiro e também em outros estados do nosso país. E temos aqui uma fala, as aspas, na verdade. É preciso mirar na cabeça, mas não de pessoas, afirma vídeo da gestão Lula contra a operação no Rio de Janeiro. E policiais mortos em mega operação são enterrados sob homenagens. E com foco em policiamento, segurança no Rio de Janeiro tem zero investimento em provas técnicas científicas. E outro destaque sobre este mesmo assunto diz que o governo federal avalia que excesso de órgãos de segurança piora a violência policial. Ainda falando sobre a criminalidade, temos aqui neste carrossel de imagens um infográfico que trata dos gastos com segurança pública no Rio de Janeiro. Aqui nos informa que o Rio destina 10,3 bilhões de reais às polícias, que é o segundo maior orçamento do nosso país, em 2024. E aqui podemos ver a divisão dos gastos do Estado no setor. Agora, mudando um pouco de assunto, temos aqui a próxima matéria que trata de relação comercial. Trump e Xi Jinping se encontram na Coreia do Sul e clima amigável marca a reunião entre os dois presidentes. Falando agora sobre o meio ambiente, temos aqui um mega experimento inédito. Torres gigantes vão injetar gás carbônico na Amazônia para descobrir como a floresta reage à mudança climática. E falando sobre turismo na Flórida, que diz que o Orlando segue sendo capital dos parques, mas tem muito a ser explorado fora deles. Agora, o outro destaque é sobre a guerra comercial. Como vimos, aconteceu um encontro entre Xi Jinping e Trump, e nesta matéria em destaque diz que Trump reduz taxas sobre a China e Xi Jinping aceita trégua em exigências de licença para exportar terras raras. E o republicano diz ter debatido a atuação conjunta por fim da guerra da Ucrânia. Ainda falando sobre o governo de Donald Trump, o presidente norte-americano ordena início imediato de testes de armas nucleares como resposta à Rússia e China. Sobre o governo Lula, propostas para driblar regra fiscal avançam e técnicos veem mudança inevitável em 2027. E a Câmara aprova medidas de corte de gastos com impacto de 15 bilhões de reais. Agora, no Rio de Janeiro, governadores da direita tentam ressuscitar união com crise no Rio e se descolar de Bolsonaro. A oposição busca protagonismo com pauta em contraponto ao perdão ao ex-presidente. Sobre saúde pública, de acordo com Datafolha, 91% dos brasileiros apoiam alertas de risco em bebidas alcoólicas. E a maioria também é favorável a restrições à propaganda em TV, redes sociais e eventos. Falando agora sobre futebol, Flamengo supera a expulsão, empata por 0-0 com o Racing e avança à final da Libertadores. E Palmeiras e LDU definem o segundo finalista do torneio nesta quinta-feira, às 21h30 da noite. E sobre jornalismo, Globo faz dança das cadeiras e muda a cara de seus principais telejornais. Agora temos aqui um texto de Lúcia Guimarães. Ela escreve o seguinte ao Folha de São Paulo:
Voto antecipado revela grande engajamento na campanha para a eleição municipal de Nova York. O socialista do Partido Democrata, Mamdani, atrai jovens às urnas e continua como favorito. E para a previsão do tempo, esta quinta-feira deve ter chuva e temperatura variando de 15 graus a 22 graus Celsius lá em São Paulo. Emite alerta laranja para a tempestade da Grande São Paulo até o Rio de Janeiro. Já na sessão Pare para Ler de hoje é sobre saúde. Entenda por que os imunizantes são menos eficazes nos idosos. Descoberta que identifica mudança genética nas células T em pessoas mais velhas reforça a necessidade de tomar medidas em resposta ao efeito, como reforço com mais doses. Nas matérias especiais, temos um assunto para a economia verde. O Itaú Unibanco recalcula risco privado para recuperar a área de pastagem degradada no Cerrado. E no caderno Todas, a matéria em destaque é sobre beleza. A Anvisa se alinha à União Europeia e proíbe 2 substâncias utilizadas em produtos para as unhas. Nos assuntos de economia desta quinta, no Folha de São Paulo, projeto de concorrência digital deve unir esquerda e direita, afirma secretário da Fazenda. Deputados governistas e de oposição apoiam fala em reunião com frente parlamentar. Servidores contra a reforma administrativa ampliam pressão após proposta ser protocolada. Líderes de entidades não querem que a PEC siga tramitação acelerada e falam em greve. E regras de empréstimo do saque aniversário do FGTS mudam a partir de 1º de novembro. O governo vai limitar prazo para antecipar valores e quantidade de operações por ano. E sobre energia limpa, Nissan instala o painel solar no teto de um carro elétrico. Nos assuntos agora de política, primeiro destaque é para o Congresso. Investigação sobre a Agência Nacional de Mineração vai para o Supremo Tribunal Federal após menção a Pacheco. Senador diz não poder comentar sobre um papel manuscrito de autoria incerta. E ainda na política nacional, PSOL se une ao PL contra projeto do governo 1 hora após posse de bolos em ministério. E esse texto, relatado pelo ex-ministro Juscelino Filho, resgata medidas que caíram com medida provisória. Nos assuntos internacionais, partido de centro supera ultradireita e vence eleição na Holanda, aponta boca de urna. Já em Paris, a França prende mais 5 suspeitos pelo roubo das joias do Museu de Louvre. E para o governo Trump, os Estados Unidos matam 4 em um novo ataque a barco no Pacífico, de acordo com o Pentágono. No caderno de cotidiano, orientação e escuta ajudam na prevenção da violência sexual infantil, afirmam os especialistas. Aqui diz que uma cartilha desenvolvida pelo Instituto Liberta reúne dicas práticas para pais e também cuidadores de crianças. O próximo assunto desta quinta-feira, governo brasileiro e Itaipu pedem desculpas oficialmente a povo Avá-Guarani por violações. Carta conjunta diz que a etnia sofre perda de direitos desde a colonização do continente. No caderno de saúde, entenda quadro de intoxicação que levou Lô Borges para a UTI. Essa condição ocorre por uso inadequado, excesso ou sensibilidade individual a medicamento. Falando sobre meio ambiente, Plano Clima trava as vésperas da COP30. Casa Civil é acionada. Pasta da Agricultura passa a criticar documento que ela mesma fez após o setor pedir mudanças. E projeto Cidade das Juventudes terá hospedagem gratuita para a conferência.
E um outro destaque é para o governo Lula, que Boulos toma posse, pede silêncio por vítimas no Rio de Janeiro e diz que não dialoga com quem ataca a democracia. E ainda falando sobre o Rio, decisão que embasou a Operação Contenção cita rotina de tortura e controle armado no Complexo da Penha. E deputados retiram apoio à PEC da reforma administrativa e ameaçam bandeira de Hugo Mota. A próxima matéria também destaque na Folha. Comando Vermelho tem arsenal novo, caro e com grande poder letal. E sem perícia, governo do Rio de Janeiro se baseia em horário, local e roupas para dizer que mortos eram criminosos. E por último, na seção de cultura, temos aqui o destaque para os enforcados e volta de The Witcher, como destaques para multitela, o que vem na TV e no stream nesta quinta-feira. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui a manchete, que é para Estado versus criminalidade. Ação policial no Rio com muro do BOP supera Carandiru em mortes. Número de mortos passa de 120, superior aos 111 registrados em São Paulo em 1992. O Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, amanheceu com mais de 60 cadáveres expostos na rua. Os corpos foram recolhidos numa área de mata por moradores e enfileirados horas após a operação policial que deixou pelo menos 121 mortos e 4 deles policiais. A Defensoria fala em 132 mortes. Essa ação foi a mais letal da história do país e superou os 111 detentos mortos no Carandiru, que aconteceu em São Paulo em 1992. E de acordo com os secretários estadual da Polícia Militar, Marcelo de Menezes, agentes do BOP se posicionaram na área mais alta da Serra da Misericórdia, que divide os complexos da Penha e do Alemão, formando um muro que empurrou os criminosos para o topo da montanha. E abre aspas. A opção pelo confronto se deu pelos marginais, pelos narcoterroristas. Aqueles que quiseram ser presos foram presos. Fecha aspas. E alguns dos corpos estavam amarrados e com marcas de facadas. E o jornal Estadão viu um corpo decapitado. E o governo do Rio diz que essa estratégia foi necessária para avançar sobre um território dominado pelo Comando Vermelho e considerou essa operação um sucesso. E um outro destaque diz que áudios do CV indicam tortura a moradores. Denúncia que baseou a operação descreve uma rotina dessa justiça paralela e também de execuções pela facção criminosa. Um outro destaque agora sobre a política. Vereadores limitam a 10% o reajuste do IPTU na cidade de São Paulo em 2026. O percentual valerá para residências e estabelecimentos comerciais. E o texto agora vai para a sanção do prefeito. Sobre o Oriente Médio, em desafio ao cessar-fogo, Israel volta a atacar Gaza e deixa 104 mortos. O presidente dos Estados Unidos minimizou o caso e disse que nada ameaçará a trégua que ele negociou. Na editoria de Economia e Negócios, temos aqui a MP das elétricas. Mexida em royalties afeta Petrobras e ajuda a refinaria no Amazonas, terra do relator. O senador Eduardo Braga propõe um novo critério para calcular o valor de compensação por exploração de petróleo. E sobre o judiciário brasileiro, revisão criminal é alternativa para Bolsonaro rever sentença. Sobre contas públicas, texto que propõe contenção de gastos passa na Câmara. E superar estigmas é desafio para viver mais e melhor. Agora, na capa do Jornal Globo desta quinta-feira, temos aqui a manchete sobre a guerra no Rio de Janeiro.
mortos chegam a 121 e governos do Rio e federal criam parceria contra facções do crime. Escritório de emergência anunciado por Cássio Lewandowski permitirá a cessão de agentes e ações de inteligência conjuntas. A operação policial nos complexos da Penha e do Alemão chegou a 121 mortos, tornando-se a mais letal já registrada aqui no nosso país. E após as trocas de críticas e choque de versões entre os governos federal e estadual sobre a falta de cooperação no combate ao crime organizado no Rio, o governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, reuniram-se ontem e anunciaram a criação de um escritório de emergência para uma atuação conjunta contra essas facções. E essa parceria prevê a cessão ao Rio de peritos criminais da União e um eventual aumento do efetivo da Força Nacional e da PRF no Estado, além de maior participação da Polícia Federal em ações para sufocar financeiramente as quadrilhas. O presidente Lula declarou em uma publicação nas redes que o crime organizado destrói famílias e oprime moradores e pediu apoio à PEC da segurança no Congresso. E ainda temos aqui esta imagem que fala sobre o tenso resgate na mata da Vacaria. Cápsulas de fuzis e manchas de sangue compunham o cenário de guerra no caminho até a mata da Vacaria, região que concentrou a maioria das mortes em confronto com a polícia. E temos aqui a repórter Bruna Martins, acompanhou uma expedição de parentes, incluindo crianças, neste momento, em busca dos corpos. E um próximo destaque: criminosos de outros estados ajudam a reforçar exército do tráfico no Rio. Pelo menos 33 dos 113 presos são de outras regiões do país que chegaram ao Rio em busca de refúgio. Segundo a polícia, eles ainda controlam crime em seus estados. E aqui temos uma entrevista com Ricardo Balestreri. Ele afirma o seguinte na entrevista: combater crime só na favela é enganar a população. O ex-secretário nacional de Segurança Pública diz que o governo não deveria pautar ação contra o crime organizado, cada vez mais armado e mais rico, pela busca do impacto. E pauta da segurança reunifica discurso da direita após derrotas. Essa operação no Rio uniu governadores em críticas a Lula, depois de semanas de reveses políticos para o campo. Inclusive, o Globo traz aqui o editorial, e eles escrevem o seguinte: operação policial no Rio foi resultado de planejamento. A letalidade alta deve ser investigada, mas houve preocupação das autoridades em preservar os moradores. Sobre política, Câmara aprova medidas fiscais e reforça ajustes das contas em ao menos 19 bilhões de reais. Restrição a compensações tributárias, pede meia no piso da educação e travas no auxílio-doença ajudarão o governo a cumprir meta em 2026. Parte das medidas foi resgatada da MP alternativa ao IOF. E o destaque do segundo caderno: um filme que reflete apocalipses diários. Selton Mello protagoniza Enterre Seus Mortos, que é um filme de Marco Dutra que estreia hoje. O terror e a ficção científica não tiram da realidade, oferecem liberdade interpretativa. E o cinema de gênero ajuda a decifrar certos mistérios da vida real, afirma o diretor sobre o filme. Já sobre esportes, temos um assunto em destaque para a Copa Libertadores. Aqui diz: heróico, Fla resiste, está na final pelo Tetra. Rubro-negro segurou o 0-0 com Racing na Argentina, mesmo com um a menos na maior parte do segundo tempo, após a expulsão de Plata, muito contestada pelos flamenguistas. E Rossi foi destaque. O clube chega à final da Libertadores pela quarta vez
em 7 edições e tentará ser o primeiro time brasileiro tetracampeão da América. E ainda um outro destaque da editora internacional do Jornal Globo é sobre a Maria Corina. Proposta de Lula Trump jamais seria aceita pelos venezuelanos. Líder da oposição a Nicolás Maduro, Prêmio Nobel da Paz, diz que para mediar diálogo Venezuela e Estados Unidos, o Lula tem de partir do respeito ao resultado da eleição que derrotou o ditador. E Maria Corina afirma que todo o resto é inaceitável. E por último, temos uma entrevista com Gil do Vigor. Ele afirma o seguinte: enquanto está na escola, o jovem fica protegido. O ex-BBB comenta principais pontos de sua tese de doutorado em economia da Universidade da Califórnia, que defende mudanças no ensino para manter os jovens afastados da criminalidade. O Gil do Vigor diz também que eles precisam ver na educação um mecanismo de ascensão social. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui a manchete mais uma vez: guerra no Rio tem 121 mortos e o Brasil espera por respostas. E diz o seguinte, o texto desta manchete: Rio, 29 de outubro de 2025. Enfileirados na Praça São Lucas, no complexo da Vila da Penha, os corpos de mais de 50 homens formavam a imagem de um dos episódios mais violentos da história recente do país. A guerra entre as forças do Estado e a facção criminosa Comando Vermelho deixou pelo menos 121 mortos, 4 policiais e 117 suspeitos de tráfico. Abalou a capital, que ontem tentava retornar à normalidade após uma terça-feira de batalha campal. Enquanto dezenas de pessoas choravam e buscavam informações sobre parentes, o governador do Rio, Cláudio Castro, exaltava o resultado da mega operação, que também deixou feridos e resultou em pelo menos 113 prisões, mas está sob fortes críticas de especialistas, que veem no confronto um massacre e uma chacina. E pelo lado do governo federal, há desconfiança sobre a atuação da segurança do Rio e urgência em participar das próximas decisões. No Supremo, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações sobre a operação às autoridades fluminenses. E Lewandowski e Castro montam um escritório e governadores de oposição debatem facções. Alcolumbre libera CPI do crime organizado. Sobre o meio ambiente, temos aqui esta matéria em destaque também na capa do Correio. Urgência para priorizar o cerrado. Engenheiro florestal da Superintendência Executiva da Fundação Pro Natureza, a Funatura, Pedro Bruzzi, diz que há uma necessidade de levar as discussões sobre o bioma COP30. É provavelmente o bioma mais ameaçado do Brasil, avaliou o cientista em entrevista ao Correio, citando o desmatamento implacável das últimas décadas. Florestas, solo e oceanos em ponto de saturação. Também temos aqui no Caderno de Cidades que o Detran terá câmeras. O órgão deve iniciar nos próximos 90 dias o uso de câmeras corporais pelos agentes durante operações de fiscalização e patrulhamento. Estão previstos 450 equipamentos de alta resolução. Agora no caderno de cidades, temos aqui um assunto para a religião, que é sobre o amor de Tia Neiva. Se estivesse viva, a médium fundadora do Vale do Amanhecer faria 100 anos hoje. Tolerância e bondade são ensinamentos que ganharam o mundo. E ainda no caderno de cidades, temos aqui esta notícia que um homem é suspeito de 3 mortes. O dono de bar, Joaquim Damasceno, foi preso acusado de assassinar 3 pessoas em menos de 6 anos, lá em Planaltina. Já
Uma outra entrevista em destaque no Correio é sobre a travessia do Paranoá. No CB.poder, o secretário de Obras do GDF, Walter Casimiro, confirmou a licitação para 2 pontes sobre o lago e atualizou o ritmo de obras. Agora temos aqui no caderno Direito e Justiça, confronto não é solução. Perito criminal Marcos Camargo analisa a violência na capital fluminense. E na seção Data Vênia, prisão preventiva, PL na mão de Lula. E por último, temos aqui também mais um assunto para esporte e para o futebol. Rossi, a chave tetra do Fla. Exibição de gala do goleiro abriu as portas da 4ª final de Libertadores em 7 anos ao Flamengo ontem. No empate por 0-0 com Racing, 1-0 no agregado. O candidato a ser o primeiro time brasileiro tetracampeão continental aguarda adversário entre Palmeiras e LDU. Agora no jornal Cearense O Povo, temos aqui sobre a guerra no Rio. Número de mortes já supera o Carandiru. Governo fluminense contabiliza 121 mortos durante a ação de combate ao Comando Vermelho. Em 1992, no Presídio Paulista, foram 111 assassinatos e o Povo apurou que haveria pelo menos 4 cearenses entre os que morreram. E o Rio vai unificar trabalho com União em um escritório emergencial. Já da editoria de esportes, com erro de arbitragem e atuação apática, Ceará perde para o Fluminense. E com 1 a menos, Flamengo segura o Racing e volta à final da Libertadores. Já na editoria de política, a Prefeitura propõe orçamento de 15 bilhões de reais com redução nos investimentos. No valor econômico desta quinta, temos aqui no alto da capa 3 principais destaques. Primeiro fala sobre o Piauí, que investimentos públicos e privados buscam conjugar crescimento econômico e avanços sociais. No entretenimento, Globoplay completa 10 anos. Investe em documentários, minisséries, novelas e longa-metragens. Na COP30, sustentabilidade e progresso são compatíveis, afirma Suzana Kahn, ela que é da COP, da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já a manchete de hoje é sobre essa guerra no Rio, mais uma vez. Rio e União criam um escritório de combate ao crime e o número de mortos chega a 121. Após troca de acusações, Lewandowski e Castro anunciam estrutura para forças policiais do Estado e do governo federal atuarem de maneira coordenada. Um dia após a operação policial no Rio, que deixou 121 mortos, incluindo 4 policiais, o governador Cláudio Castro e autoridades federais lideradas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, acertaram ontem a criação de um escritório emergencial de combate ao crime organizado. De acordo com o ministro, essa estrutura vai funcionar como um fórum para decisões ágeis pelas forças policiais e será coordenada pelo secretário nacional de Segurança Pública, que é o Mário Sarrubo, e pelo secretário estadual de Segurança do Rio, que é o Vitor Santos. Castro disse que esse escritório vai dar velocidade à cooperação entre as 2 instâncias de governo. E aqui também nos informa que o governo federal colocou à disposição do Rio vagas em presídios federais para a transferência de integrantes do crime organizado. Lewandowski disse ainda que o governo aumentará o efetivo da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal no Rio e que a Polícia Federal irá intensificar as atividades de inteligência no Estado. Essas medidas foram anunciadas no começo da noite, após Lewandowski e comitiva, integrada também pelo diretor-geral da Polícia Federal, que é o André Rodrigues, terem se reunido com Cláudio Castro. Esse encontro
baixou a tensão entre o governador e o governo federal, que havia predominado desde a véspera, quando as forças do Rio realizaram a Operação Contenção nos complexos da Penha e do Alemão, para cumprir mandados de prisão em busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho. Segundo as informações do primeiro dia, os mortos seriam 64 e ontem o número chegou a 121. Pela manhã, Castro classificou a operação como um sucesso e disse que o planejamento empurrou o confronto para a mata, longe dos moradores, enquanto Lewandowski a definiu como violenta. E o presidente Lula se pronunciou sobre esse assunto pela primeira vez à noite nas redes sociais. Ele afirmou o seguinte: não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pela cidade. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco, afirmou o presidente Lula em suas redes. Já sobre a economia, Fed corta juros, mas deixa dúvidas sobre o próximo passo. O presidente do Fed, que é o Jerome Powell, disse que parte do Comitê de Política Monetária avalia se hora de dar um passo atrás após as reduções nas últimas reuniões. Ele afirmou o seguinte: há crescente apoio no comitê por uma pausa nos cortes. E ainda segundo Jerome Powell, uma nova redução nos juros em dezembro não está garantida. E o tom mais duro do Fed surpreendeu os investidores. O dólar subiu no mercado global, assim também como as taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Na editoria sobre negócios, na verdade, temos aqui esta chamada de capa no Valor Econômico. A Nvidia bate novo recorde e vai a 5 trilhões de dólares. E o projeto que altera a lei das SA é aprovado na Câmara. E Desenrola rende 4,9 bilhões à União. A União arrecadou 4,9 bilhões de reais com o programa Desenrola das agências reguladoras voltado ao pagamento de dívidas vencidas com autarquias e fundações públicas federais. E essa iniciativa deverá ser retomada no próximo ano. E mudança em MP do setor elétrico eleva a arrecadação. E Câmara retoma parte da medida provisória do IOF. Também temos que McKinney pede união de Estados Unidos e Brasil no agro. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025. Vamos dar início agora aos destaques do site do Jornal o Globo. Logo aqui no alto do site temos um assunto para a crise de segurança no Rio de Janeiro. Bandidos de outros estados reforçam Comando Vermelho no Rio. Esse é um desafio na identificação de mortos após ação policial. De acordo com a Polícia Civil, dos 133 presos na mega-operação nos complexos do Alemão e da Penha, pelo menos 33 eram de fora do Rio. A mega-operação das Forças de Segurança do Rio foi além de escancarar um cenário típico de guerra. Com o uso de drones para lançar granadas contra os agentes, o tráfico demonstrou grande resistência para defender os principais quartéis generais do Comando Vermelho. E ao entrar nas comunidades, os policiais também se depararam com a resistência de criminosos de outras regiões aqui do nosso país, que vieram para o Rio em busca de abrigo nessas favelas e passaram a reforçar o exército do tráfico carioca, principalmente nas áreas da mata. E dos 113 presos, pelo menos 33 eram de fora do Rio de Janeiro. Isso de acordo com a Polícia Civil. Em um levantamento interno, a corporação identificou a origem de 28 deles. 18 são da Bahia, 3 de Pernambuco e 4 do Pará.
e outros 3 foram reconhecidos como vindos de Santa Catarina, Espírito Santo e Maranhão. Fontes das polícias civis de outros estados afirmam que cada comunidade do Rio funciona de um jeito, mas que os criminosos que buscam refúgio no Rio precisam colaborar com a proteção do território, fazendo os plantões e exibindo armamentos pesados. E entre os fuzis apreendidos pelas forças de segurança, pelo menos 2 tinham a inscrição CVAM, que é o Comando Vermelho do Amazonas, e o outro trazia a marca Tropa de Manaus. Agora, um pastor da Penha, sob anonimato, afirmou ser comum a presença desses forasteiros na Mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, no Complexo da Penha. E foi lá que a maior parte do confronto com a polícia aconteceu durante a mega operação. Este pastor afirmou o seguinte: quem fica na mata é o pessoal do Pará, da Bahia, de Goiás e até do Amazonas. Eles ficam de plantão por lá, mas não conhecem bem a região, nem o modo de operação da polícia. E por medo, costumam andar em grupos e acabam virando alvos fáceis. E o subsecretário operacional da Polícia Civil, Carlos Oliveira, confirma que muitas lideranças de fora já foram identificadas no Rio de Janeiro. Ele afirmou o seguinte: temos informações de inteligência de que chefes do crime de outros estados estão se instalando em complexos do Rio, onde encontram relativa tranquilidade para manter os negócios e ordenar execuções em seus estados de origem. E na noite da última terça-feira, dia 28 de outubro, em frente ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, que recebeu parte dos corpos da operação, 2 mulheres de Goiás aguardavam notícias dos maridos. Uma delas contou que estava em chamada de vídeo com um companheiro que estava abrigado na vacaria quando ele foi alvejado por policiais, e desde então não teve mais notícias. Ainda sobre este assunto, temos aqui uma entrevista que aconteceu com o ex-secretário nacional de Segurança. O Ricardo Balastreri afirmou que nenhum bandido importante no Brasil mora em favela. Ele critica a lógica de combate e alerta que as facções estão cada vez mais ricas e infiltradas nas instituições. E entenda também como um grupo de traficantes adotaram roupas táticas e de uso militar. Essas vestimentas de alta tecnologia que podem ser adquiridas pela internet se tornaram aliados de criminosos em disputas territoriais e confrontos com policiais. Como a gente consegue observar aqui nestas imagens, à esquerda, um traficante é preso na zona norte do Rio usando roupa de sniper. Agora, nesta direita, o grupo criminoso realiza uma ronda pela Praça Seca, também na zona norte carioca. E repórter do Globo acompanhou buscas por corpos na mata onde houve mais mortes. Essa área é uma extensa pedreira íngreme e em algumas partes escorregadia. E mais 50 pessoas se reuniram nesse local. Após a mega operação da polícia nos complexos do Alemão e da Penha, dezenas de moradores, incluindo crianças, foram até a vacaria atrás dos corpos de familiares e amigos. Como a gente observa nessa imagem, foi nesse local onde aconteceu essa mega operação. E no Senado, CPI do crime organizado. Com Flávio Bolsonaro e Moro indicados, a oposição terá maioria entre titulares. Ao determinar a criação do colegiado, Alcolumbre disse que é hora de enfrentar grupos criminosos. Os nomes escalados para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, determinada pelo presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, depois dessa operação, que é considerada a mais letal já realizada no Rio de Janeiro, mostram um número maior de membros da oposição. O colegiado irá apurar a estruturação, a expansão e também o funcionamento do crime, com foco na atuação de milícias e facções. A expectativa é que as sessões se tornem palco de embates entre governistas
e a oposição. E Malu Gaspar também escreve: julgamento que pode caçar Castro e tornar inelegível acende um sinal de alerta entre aliados. Os ministros da Corte Eleitoral preveem um placar apertado em análise de ações que podem levar à cassação do governador do Rio de Janeiro. E Japinha do CV. Saiba quem era jovem morta em operação no Rio, tida como uma das principais combatentes do Comando Vermelho. Ela era conhecida como Penélope e atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos do tráfico. E ainda sobre a violência no Rio de Janeiro, mega operação foi planejada 2 meses antes. Mapa interativo mostra a ação da polícia. Agora, mudando de assunto, o Jornal Globo também nos traz aqui um destaque para a editoria de esportes, uma análise. Flamengo escreve noite histórica no cilindro e volta à final da Libertadores. E sobre vida feliz, existe um nível mínimo de felicidade necessário para viver mais? E veja também o que a ciência afirma. Um estudo sugere que, assim como parar de fumar, atingir um certo nível de bem-estar pode nos proteger de doenças que encurtam a vida. E conheça o projeto de estádio suspenso, que pode ser sede da Copa na Arábia Saudita. E são 350 metros de altura. Agora, temos mais um assunto internacional. Trump e Xi Jinping acertam trégua de 1 ano e anunciam um acordo sobre terras raras e tarifas. Estados Unidos reduzem taxas sobre produtos chineses e a China vai suspender controle sobre as exportações dos minerais e retomar compra de soja americana. Em entrevista ao Jornal Globo, temos aqui a Maria Corina. Ela afirma contatos com o governo Trump sobre regime Maduro e rejeita a mediação de Lula. Escondida em algum lugar dentro do território venezuelano, a opositora voltou a defender as ações militares dos Estados Unidos na região. Agora aqui no Brasil, operação do Ministério Público mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão. E Bela Megali escreve: o cálculo de Tarcísio para se posicionar sobre a operação mais mortal da história do Rio. O governador decidiu não ir à reunião com Cláudio Castro e chefes de executivo estaduais de direita. E no caso, Lula sanciona projeto de Moro que endurece penas contra quem tenta impedir a ação contra a facção. Essa mega operação no Rio de Janeiro deixou 121 pessoas mortas. Esse texto, sancionado por Lula, foi aprovado no Congresso no início do mês. E aqui também temos uma entrevista com o Gil do Vigor, que é ex-BBB, que concluiu seu doutorado nos Estados Unidos. Ele afirma que o jovem precisa enxergar na escola um mecanismo de ascensão. Já falando sobre filmes, Selton Mello estreia no Terror, um dos personagens mais fascinantes que o ator já viveu, que no caso é Enterre Seus Mortos. Já sobre saúde, temos uma matéria aqui. Por que os millennials se tornaram a primeira geração com maior risco de câncer precoce do que seus pais? Entre 1990 e 2019, que são os millennials que nasceram entre 81 e 95, os casos de câncer precoce aumentaram 79% em todo o mundo e a mortalidade 28%. Já na França, a polícia prende mais 5 suspeitos de roubo no Museu do Louvre. E ventos de 300 km por hora, 30 mortos e 5 países atingidos. O que se sabe sobre o furacão Melissa no Caribe. Agora um outro destaque. Exibir bagagem despachada gratuita vai elevar preço da passagem aérea, diz o presidente da ANAC em entrevista. O presidente afirma que vai conversar com os senadores para tentar reverter texto aprovado na Câmara. E ainda no Jornal Globo,
Mais de 90% dos brasileiros apoiam alertas sobre riscos do álcool e rótulos de bebidas. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro deve aprovar cotas para pessoas trans e travestis em votação nesta quinta-feira. Já na editoria do Rio de Janeiro, você perde o filho 2 vezes. Entenda o drama de parentes e amigos que choram as mortes em mega operação. E tio de policial do BOPE morto em operação diz que o seu sobrinho era um guerreiro. Sargento e colega de farda morreram durante a operação contenção, realizada nos complexos da PEN do Alemão, na zona norte lá do Rio de Janeiro. E o tio desse policial do BOPE morto compara a violência do Rio a câncer, que o sobrinho ajudava a combater. Um outro destaque: organizações de defesa dos direitos humanos e outras instituições repudiam e cobram uma apuração. E ele me avisou que ia se render e o mataram. Parentes paraenses denunciam as execuções. Ao todo, 117 corpos foram levados para o IML do centro do Rio para serem reconhecidos e posteriormente liberados. Agora um outro assunto em destaque: ator de Um Maluco no Pedaço morre aos 42 anos após 4º ataque cardíaco em 3 anos. Na editoria de saúde, tomar café da manhã com iogurte grego e aveia é bom? E especialistas afirmam que sim. E sobre a síndrome da Chapeuzinho Vermelho, como identificar sinais de comportamento abusivo dentro de relacionamentos. Sobre esportes, lesão, suspensão e julgamento. Entenda a situação de Pedro, Plata e Bruno Henrique para a final da Libertadores. E quanto custa ir para Lima ver o Flamengo na final? E veja preços de avião e ônibus. Já também temos uma análise para esportes. Fluminense custa para finalizar diante do Ceará, mas gol de René garante a entrada no G6. E argentino brilha e leva Flamengo à final da Libertadores. E relembre também outros hermanos na meta do rubro-negro. Em negócios e finanças, China diz que vai trabalhar com os Estados Unidos para resolver questão do TikTok. E sobre a Foz do Amazonas, Amapá estreia na OTC Brasil com comitiva para atrair investimentos. E buscas por pontos de cartão de crédito sobem 175%. Entenda como funciona e também os benefícios. Nos assuntos internacionais, Premier da Espanha depõe no Senado sob suspeita de corrupção. Na Coreia do Sul, Trump diz que Estados Unidos e China trabalharão juntos sobre a guerra na Ucrânia após o encontro com Xi Jinping. E um soldado ucraniano abate drone russo momentos antes de jornalistas serem atacados. E sobre o furacão Melissa, imagens de satélite mostram a destruição vista do espaço na Jamaica. Também temos mais um assunto para a tecnologia. Em 48 horas sem inteligência artificial, homem em Nova York descobre que viver no analógico é quase impossível. Rio e São Paulo e Minas terão grandes volumes de chuva nesta quinta-feira. E um incêndio em fábrica de algodão no Texas força a evacuação de moradores e destrói casas. E Calvin Klein vende cobertura minimalista em Nova York, que foi o seu espaço criativo durante anos. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria, que é sobre o governo. Lula sanciona a lei que mira o coração do crime organizado. E um pesquisador afirma que o uso de drones por facções pode transformar conflito urbano em uma batalha aérea. Sobre essa operação do Rio de Janeiro, governadores se reúnem para articular PL que equipara facções a terroristas. Já um assunto internacional é sobre o encontro entre Trump e Xi Jinping. Aqui diz que os dois presidentes fecham um acordo sobre tarifas e terras raras.
Trump considerou o encontro como um grande sucesso. E 100 anos da tia Neiva e o legado de amor, humildade e tolerância para os seguidores da doutrina do amanhecer, os ensinamentos da líder estão mais vivos do que nunca. Um outro assunto, temos aqui sobre a Operação Contenção, DOCA, o número 2 do CV, que driblou policiais do Rio de Janeiro. E quem é a Japinha do CV, morta com um tiro no rosto. Agora, um outro destaque é uma entrevista. Existe salvação no Rio, mas não pela via da guerra. O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, critica a lógica de confronto nas operações policiais no Rio e defende que só com inteligência e integração será possível reduzir o poder do crime organizado. Agora, sobre o consumidor, setor aéreo critica projeto que prevê volta da bagagem gratuita. Empresariado se une em defesa do Rio de Janeiro com doação para a segurança pública. E adolescentes denunciam um dono de oficina que pedia sexo em troca de emprego. E também mais uma outra entrevista em destaque aqui no Correio Brasiliense desta quinta-feira. Bruse alerta: o Cerrado precisa ser considerado um patrimônio nacional. Na gastronomia, Encontro Gastrô chega a Goiânia para escolher os melhores. Nas artes cênicas, o admirável Sertão de Zé Ramalho, o musical homenageia o artista. Agora, no caderno Direito e Justiça, temos aqui a visão do direito, desfecho de sangue e mortes. Aqui é um texto, no caso de opinião, do Correio Brasiliense. Eles escrevem o seguinte: apesar de não catalogada como tal, essa verdadeira guerra vitimiza o profissional policial de forma múltipla, à medida que o Estado lhe nega a valorização em condições de trabalho digno. E ainda outro texto de opinião: o golpe do falso advogado e o dever de proteger a confiança da justiça. A responsabilidade pela proteção é compartilhada e a advocacia deve ser a protagonista, mantendo-se continuamente atualizada em práticas e ferramentas de segurança e adotando estratégias. E como o STJ revoga os precedentes vinculantes. A força vinculante dos precedentes faz com que milhares de processos de conduta se orientem por eles. Alterá-los, portanto, só se justifica diante de fundamentos sólidos e transparentes. Agora, no caderno Direito e Justiça, novas regras para prisão preventiva em crimes graves ou reiterados. E o que a lei garante em caso de problemas com voos. E no primeiro semestre deste ano, 1 em cada 113 passageiros que voaram com companhias brasileiras enfrentou atrasos superiores a 2 horas. E diante desse cenário, é essencial conhecer as situações que garantem assistência e indenização. E em cidades, na Câmara Legislativa, o movimento propõe lei para garantir dignidade a pessoas em situação de rua. E hotel em Taguatinga passa por operação de reintegração de posse após uma ordem judicial. E peruano é preso por furtar celulares em ônibus no Distrito Federal. E sobre a assistência social, temos aqui a informação que a Casa Azul paralisa atividades por falta de recursos. E um caso que aconteceu em Planaltina, incêndio atinge oficina nos fundos de posto de combustíveis. E um serial killer de Planaltina é preso pela Polícia Civil. E matrículas para a rede pública acabam em 31 de outubro. Temos aqui um assunto para a literatura também, que uma educadora ambiental de Taguatinga lança livro infantil nesta sexta-feira. E câmeras corporais chegam ao Detran, a apuração mais precisa durante a fiscalização. E o Renova Distrito Federal oferece 2.000 vagas em cursos na área de construção
Civil. Nos assuntos agora em destaque de política, temos aqui uma afirmação de Lula. Não podemos deixar que crime organizado destrua famílias. O governo Lula quer acelerar a aprovação do projeto antifacção. E Boulos assume ministério com discurso contra a operação no Rio de Janeiro. E Derrite deixa cargo para relatar projeto. Aqui informa que o secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas anunciou que se licenciará do governo de São Paulo para assumir a relatoria no Congresso de proposta que endurece penas e amplia enquadramentos no combate ao crime organizado. E ainda sobre a Operação Contenção, Haddad diz que o governador do Rio deveria acordar após a mega operação. O ministro da Fazenda diz que o governo estadual tem que ajudar a combater o andar de cima do crime organizado. Agora, nos assuntos da Editoria Brasil, temos aqui alguns destaques que aconteceram pelo nosso país. Líder do tráfico morre em confronto com a polícia militar em Belo Horizonte. O baiano comandava o tráfico no Jardim Leblon e era chefe de 2 facções criminosas. E sobre a Igreja Católica, o Dom Helder Câmara é incluído no livro dos Heróis da Pátria. E sobre ainda o Rio de Janeiro, mulher de policial morto em operação divulga a última conversa. O Weber Carvalho de Fonseca fazia parte do batalhão de operações especiais e foi atingido durante um confronto com os criminosos. E polícia do Rio diz que criou um muro do BOPE em operação que deixou mais de 100 mortos. A ação nos complexos da PEN do Alemão deixou 119 mortos até o momento, incluindo 4 policiais. E também quem são os 4 policiais mortos durante a operação no Rio de Janeiro. Essa mega operação é considerada a mais letal da história da capital fluminense. E a ação policial tinha como objetivo capturar lideranças da facção Comando Vermelho, além de combater a expansão territorial da organização. Nos assuntos internacionais, professora morre após beber um drink com produto tóxico. E na França, a polícia francesa anuncia mais 5 prisões por roubo no Louvre. E Trump ordena a retomada de testes nucleares nos Estados Unidos. E China enviará astronautas mais jovens em missão espacial. Já no caderno de Ciência e Saúde, cientistas veem a aceleração da crise climática. Relatório de consórcio de pesquisadores aponta um desequilíbrio energético no planeta. E essa análise constata que florestas, solo e oceanos estão cada vez menos capazes de absorver os gases do efeito estufa. Na editoria de saúde, temos aqui que a febre foi o sintoma que intrigou os médicos durante milênios. Incômoda e potencialmente prejudicial, a febre é um mecanismo do corpo que auxilia no combate às infecções. Tratar o sintoma, dependendo do caso, pode, na verdade, retardar a recuperação e facilitar a transmissão de doenças. E Via Láctea como você nunca viu, um novo mapa em cores de rádio. Agora, sobre esportes, Noite Mágica do Palmeiras já aconteceu quase 40 vezes com o Abel. E ainda temos um assunto sobre o Brasileirão, que o Fluminense retorna ao G6 após vitória polêmica diante do Ceará. Sobre o futebol carioca, desmobilização é a palavra que define o 2025 do Botafogo. E no vôlei, no embalo de Karen, Brasília recebe o Osasco pela Superliga. Agora sobre a economia, MP do setor elétrico. Braga reduz teto de multas da ANEEL. Relator da MP 1304 ajusta as penalidades da ANEEL, mantém impasse sobre curtailment
e surpreende com repasse de benefícios fiscais. E sobre o Banco Central, crédito bancário cresce com juros menores, inadimplência estável. Concessões de crédito livre sobem 8,1% no mês de setembro, puxadas por empresas. A taxa média de juros apresenta leve recuo para 31,3% ao ano, de acordo com o Banco Central. E bancos endurecem regras para bets irregulares e contas laranjas. Aqui diz que, de acordo com a Febraban, novas diretrizes valem a partir desta segunda-feira. E bancos podem cancelar imediatamente contas laranja, contas frias e contas de bets irregulares em casos de movimentações suspeitas e fraudes. Já na editoria de Educação em Carreira, INEP vai reaplicar a Prova Nacional Docente em 11 locais. O Enem dos professores, que foi aplicado no último domingo, dia 26 de outubro, gerou uma forte repercussão entre os candidatos. Eles apontaram, por exemplo, problemas estruturais nas salas e avaliaram a prova como cansativa e com conteúdos repetitivos. E a data da segunda chamada ainda não foi divulgada. E sobre o concurso no Tribunal de Contas da União, as inscrições abrem hoje, nesta quinta-feira, dia 30, e confira os requisitos. O certame oferta 20 vagas, além do cadastro de reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo, cuja remuneração é cerca de R$26 mil. Agora temos aqui no site de notícias do Folha de São Paulo: Procuradoria defende incluir autos da trama golpista em ação contra o Bolsonaro e aliados do TSE. Além de mirar ex-presidente Braga Neto, essa ação pede a inelegibilidade de 7 parlamentares do PL. Sobre a Justiça Eleitoral, TSE marca para 4 de novembro o julgamento que pode tornar Cláudio Castro inelegível. O governador do Rio de Janeiro e o presidente da Assembleia são acusados de abuso de poder nas eleições em 2022. E ainda temos aqui O Agente Secreto é Feliz no Recife, Filme B e Bom Cinema, que é uma análise crítica do Marcos Augusto Gonçalves. Ele escreve que Kleber Mendonça Filho conta histórias paralelas, como a da perna cabeluda, além também da trama central do enredo. O governo Lula avalia que excesso de órgãos de segurança piora a violência policial no Rio de Janeiro. A gestão Castro conta com 3 pastas, o que criaria incerteza sobre cadeia de comando. E sobre o Rio de Janeiro, governadores da direita tentam ressuscitar a União com crise no Rio e se descolar de Anistia e Bolsonaro. Essa oposição busca o protagonismo com pauta da vida real em contraponto ao perdão ao ex-presidente. E sobre o Congresso Nacional, investigação sobre a Agência Nacional de Mineração é enviada ao Supremo após menção a Pacheco. Agora, por outro lado, o senador nega irregularidade e diz que não pode comentar sobre um papel manuscrito de autoria incerta. E Maria Hermínia Tavares escreve o seguinte texto para a Folha de São Paulo: A USP diante da intolerância. A universidade não pode ser um campo de batalha de guerras culturais. E CETESB convoca concursados e amplia quadro efetivo em 17%. E passou da hora de criar pasta da segurança, afirma o coordenador de programa de Lula. O sociólogo Benedito Mariano recorda que o presidente se comprometeu em criar o Ministério da Segurança Pública. E um outro assunto em destaque, aqui diz que no Congresso, mais gritos por segregação. Parlamentares resistem à inclusão escolar de crianças com deficiência. E ainda, PSOL se une ao PL contra projeto do governo 1 hora após a posse de Boulos. E o texto, relatado pelo ex-ministro Juscelino Filho,
resgatou medidas que caíram com o MP dos impostos. E Alcolumbre questiona o fluxo de visitantes no Congresso e quer aperfeiçoar uma segurança. O presidente do Senado anuncia que fará projeto para reorganizar e modernizar a infraestrutura de acesso à sede do Parlamento. E sobre essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, deputados de esquerda classificam a operação de polícia de Castro como uma chacina em um massacre. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara chamou ação de chacina continuada. Sobre o Judiciário, temos aqui esta matéria que diz que favorita ao Supremo, Messias encontra o decano Gilmar Mendes na posse de Boulos. De acordo com o interlocutor, os dois se encontram, por acaso, no Palácio do Planalto. E Boulos toma posse, pede silêncio por vítimas no Rio de Janeiro e diz que não dialoga com quem ataca a democracia. O pessoalista fala contra a escala 6x1 e promete colocar o governo na rua. E aliados de Lula acusam governadores de direita de usar mortes no Rio como palanque. Agora um outro destaque também. Câmara e Mota rejeitam explicar a eventual votação de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos. E governadores da direita tentam ressuscitar a união com crise no Rio e se descolar de Anistia e Bolsonaro. E aqui também temos uma análise do jornal Folha de São Paulo. Ação no Rio de Janeiro joga segurança no centro da campanha de 2026. E sobre o julgamento do ex-presidente, a defesa de Bolsonaro foca a redução improvável de penas e sinaliza novo recurso no Supremo Tribunal Federal. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, temos aqui um destaque para a violência. Conversas do CV rastreadas em investigação têm até relatos de tortura de moradores em favela no Rio de Janeiro. Essa denúncia descreve rotinas de justiça paralela e de execução pela facção. O documento mostra expansão de território pelos traficantes. E sobre essas roupas camufladas na mata, imagens da operação no Rio mostram como o CV usa essa tática na guerra. Arsenal do Comando Vermelho inclui drones, câmeras termográficas para monitorar a movimentação de alvos e também bloqueadores de GPS. E Lula sanciona a lei que endurece combate ao crime organizado e amplia a proteção de autoridades. Essa medida prevê 2 novos tipos de crimes para quem impede ou dificulta investigações relacionadas ao crime organizado e foi sancionado 2 dias após a mega operação no Rio contra a facção criminosa. E ainda falando sobre o crime organizado, operação do Ministério Público mira a rede de lavagem de dinheiro do PCC e o alto escalão está entre alvos. E aqui, por exemplo, temos o Mijão, Caipira e Diabo Loiro. Quem são os alvos de operação contra a lavagem de dinheiro do PCC? E operação policial sangrenta no Rio expõe a posta de Castro no confronto e a DPF das favelas esvaziadas. Ou melhor, esvaziada. E o governo tem defendido a estratégia ofensiva diante da necessidade de retomar o território dominado por facção. E especialistas veem risco de morte, também de ilegalidade nessa estratégia. E Ricardo Corrêa escreve o seguinte texto para sua coluna no Estadão. Estado desaparece antes mesmo de recolher corpos, enquanto esquerda e direita fazem guerra eleitoral. E aqui temos um outro destaque. Juiz que autorizou a mega operação no Rio defendeu postura rígida de autoridades policiais. Um outro assunto, também agora em destaque, é uma análise, na verdade, que trata dessa relação entre Estados Unidos e China, que são 2 potências. A arte de deixar Trump
reivindicar a vitória enquanto você sai mais forte. Acordos firmados nesta quinta podem significar, pelo menos, uma trégua temporária nas tensas relações entre as duas maiores economias do mundo. Estados Unidos e China assinarão acordo sobre comércio na próxima semana, afirma Scott Bessent. E encontro entre Trump e Xi Jinping termina com acordo sobre terras raras e menores taxas para a China. E o governo Lula vê a decisão do Senado dos Estados Unidos sobre tarifas como um gesto simbólico e mira negociações. Agora, temos aqui sobre a investigação sobre a mineração, que a Polícia Federal enviou inquérito ao Supremo Tribunal Federal após obter anotação que cita senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. E Pacheco diz que não comenta um papel manuscrito de autoria incerta e Viana diz que essa citação é uma especulação. Como donos de cartórios geram ganhos milionários para o resto da vida. Média salarial dos titulares de cartórios supera R$150 mil e não está submetida ao teto do funcionalismo, por mais que a atividade seja de natureza pública. E entenda também como atos do Judiciário e Ministério Público geram pagamento de R$1 milhão a seus membros. E sobre o devedor contumaz, Operação Mira Grupo Empresarial suspeito de fraude tributária superior a R$800 milhões. E a Receita chama o Refit de sonegador contumaz em um processo. E reforma administrativa ganha apoio de grandes cidades, mas preocupa os pequenos municípios. Essa reforma vai impactar gastos de deputados estaduais e vereadores. Já sobre esportes, o Mauro Betti escreve: Flamengo sofre como todos, mas tem bola para ser o primeiro tetra brasileiro do continente. E Abel Ferreira completa 5 anos de Palmeiras pressionado e busca uma nova virada. E árbitro de Palmeiras versus LDU preocupa equatorianos por derrotas, amarelos e expulsões na Libertadores. Inclusive, temos aqui outro destaque que o Flamengo assegura mais R$37 milhões em premiação. Sobre as facções criminosas, o uso de drones com bomba pelo CV no Rio expõe a escalada bélica do crime organizado. As facções criminosas incorporaram técnicas militares e ampliam seu poder de fogo, com fábrica de fuzis. Mega operação no Rio resultou na morte de 64 pessoas. Agora, um outro assunto, já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos o primeiro texto, que Rio é refém do crime da inépcia. Castro reafirma o fracasso de um modelo de segurança que há décadas transforma o Rio em praça de guerra. Já o segundo texto fala sobre a tempestade da desigualdade climática. Relatório mostra que a pobreza é um problema conectado a pressões e instabilidades planetárias. E um último texto de opinião em destaque é nas asas da demagogia. Populismo da Câmara, ao proibir cobrança por malas em voos, vai custar caro para os passageiros. Já no site de notícias do Judiciário Brasileiro, temos a primeira matéria: Supremo inicia julgamento sobre dever de informar direito ao silêncio em uma abordagem policial. A continuação do julgamento está prevista para esta quinta-feira, dia 30, com os votos dos ministros. E ainda, Estado do Paraná deve responder por danos a pessoas feridas em manifestação em 2015. O plenário decidiu que, para não pagar indenização, o Estado deve comprovar caso a caso que vítimas provocaram essa ação dos policiais. Já nos destaques da Rádio Justiça, Justiça do Trabalho anula a suspensão de férias
já concedidas a empregados dos Correios. E ainda na programação desta quinta, o maestro Cláudio Correm apresenta obras de Luiz de Freitas Branco. A STF requer informações ao governo do Rio sobre a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. O ministro Alexandre de Moraes convocou audiências na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, com o governador do estado e outras autoridades estaduais. E ainda temos aqui mais um assunto em destaque, que o ministro Alexandre de Moraes representa o Supremo em Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional na Espanha. Esse evento busca fortalecer a justiça constitucional como pilar da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. O PSOL aciona o Supremo contra mudanças no licenciamento ambiental para extração de minerais estratégicos. De acordo com o partido, essas alterações comprometem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também temos mais alguns destaques: que o Supremo prorroga o prazo de submissão de artigos para dossiê temático sobre a justiça climática. E os interessados têm até 10 de novembro para encaminhar artigos pela página da Revista Suprema. E aqui também temos um destaque, uma nota do ministro Luiz Fux pelo falecimento do advogado Sérgio Bermudes. Agora no site da Agência Brasil, temos aqui um assunto que Mega Sena sorteia hoje, nesta quinta-feira, um prêmio acumulado em 7 milhões de reais. Apostas podem ser feitas até às 19 horas, que é o horário de Brasília. E beneficiários com NIS Final 9 recebem auxílio gás nesta quinta-feira. E Palmeiras joga futuro na Libertadores diante da LDU. Verdão tenta se recuperar após derrota por 3-0 para os equatorianos. E Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de Final 9. E Flamengo mostra raça e garante presença na final da Libertadores. Aqui diz que o rubro-negro superou expulsão para assegurar empate diante do Racing. E moradores do Alemão e da Penha protestam contra mortes em operação. Manifestantes culpam o governador por mais de 100 mortos no Rio de Janeiro. E João Fonseca batalha em quadra, mas dá adeus aos Masters 1000 de Paris. Sobre o judiciário, STJ mantém condenação de ex-governador Arruda por improbidade. E Lewandowski e Castro anunciam um escritório emergencial contra o crime. E Lula defende trabalho coordenado contra a espinha dorsal do tráfico. O Ministério Público do Rio pede câmeras usadas por policiais em operação contenção. E agora sobre a economia, aéreas flexibilizam remarcação de voos para o Rio de Janeiro após a operação policial. E TSE marca o julgamento de recurso que pede a cassação de Cláudio Castro. E por último, casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no nosso país. Até o momento, 15 pessoas morreram por ingestão do produto. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha até aqui e faço mais uma vez o convite para que você continue a acompanhar a TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima oportunidade.